Bem-vindos a mais um Datalogando. Hoje eu tô aqui com a Lídia Mello. Lídia, muitíssimo obrigado pela tua presença. Tamo junto. Vai ser um bate-papo super legal. A Lídia, ela é a CSO da Ibu, que é uma empresa de monitoramento de comportamentos, é isso? Isso. A gente faz uma análise de comportamentos e com foco sempre no consumidor. É mesmo? Então vamos lá, conta um pouquinho pra gente quem é você e com quem é a Ibu. A Lídia é uma curitibana que caiu em São Paulo em 2000. Trabalhei em agências, mas sempre tive uma preocupação, fui diretor de planejamento durante muito tempo, até a hora que eu percebi que o que eu recebia de pesquisas, elas não estavam erradas, mas elas não conversavam com o mercado. Certo. Então, eu decidi sair de agência e tentar entender um pouco mais como o consumidor se comporta. Tá. Né? E com isso nasceu a Ibu. Ibu quer dizer coruja em francês, então ela enxerga mais que 180 graus, é por isso o motivo do nome da empresa. Que faz né? todo sentido nesse E a caso, gente, quando a gente tá falando de pesquisa. Exato, e daí a gente está aqui desde 2000, a Ibu existe desde 2006, Certo. né? Oficialmente no CNPJ, tudo direitinho desde 2010, mas a gente está aqui para entender do consumidor como ele enxerga as marcas, e não o contrário, como a marca quer vender para o consumidor. Então a gente construiu essa história durante todo esse tempo. Eu tenho um sócio, só complementando, eu sou fisioterapeuta, ele é engenheiro naval. Nossa senhora, e caíram na pesquisa. E a gente caiu na Data. comunicação, e da comunicação a gente foi para data, e de data a gente foi entender o consumidor. O que a gente acha muito positivo, Bruno, porque Legal. a gente descobriu que isso também serve para os nossos colaboradores. Nenhum dos nossos colaboradores é só uma coisa. Né? A gente tem um colaborador que tem uma marca de bolo, a gente tem um colaborador que escreve livros de crônica, porque a gente entende que isso faz a nossa entrega ser muito melhor. Porque tem outros olhares, e não só o olhar viciado, ou só da pesquisa, ou só de comunicação, né? São olhares de outros mundos por onde essas pessoas passaram. Puta, Então que isso legal. tem ajudado a gente muito a construir o caminho da Ibu. Bacana. E você, bom, você está no mercado de pesquisa, planejamento, a gente voltando há alguns anos também, você está nesse mercado já faz bastante tempo. Desde 2001. 2001. Velho, vou dizer, pega a mão. Não, sem problema. Mas então você viu um mercado, acho que você viu diversos mercados, na verdade, de 2001 para cá, né? Trabalhando como pesquisa, então, nem deve se falar as inúmeras formas que mudou. Exato. Qual é a sua interpretação da pesquisa de 2001, a hora que entrou o boom da internet, que já tinha em 2001, mas assim, a hora que começou a vir campanhas, Facebook, como que mudou isso daí no sentido de interpretar dados, fazer uma coleta mais assertiva? Como que mudou de uma maneira offline para uma maneira talvez digitalizada? Eu acho que quando a gente começava em 2001, 2003, 2005, as pessoas ainda tinham mesmo aquele roteiro, né, de trabalho. Vamos fazer primeiro a quali, daí tiramos informações da quali, daí fazemos uma quant de campo, e daí fazemos entrevista em profundidade, e aí chegamos num caminho. Né? Isso era um caminho em 2004, 2005. Quando entrou o primeiro boom de internet, que foi o Orkut, Nossa, o Orkut, eu tinha até o esquecido. Orkut começou a fazer as pessoas conversarem entre coisas que eram de interesses comuns. Né? Eu não vou dar o exemplo do Mirk, que veio antes do Orkut, porque o Mirk ele não registrava, você conversava e depois aquilo ia embora. Tá. No Orkut, as conversas, os comentários começaram a ficar dentro de um ambiente. Né? E aquilo começou a servir de informação. Né? Você conseguia entender o hábito de uma pessoa olhando o perfil dela. Tá. Né? A partir daí, você começa a interagir muito mais com o mundo da pessoa que vai consumir. Né? Então eu sempre brinco que o cara que consome refrigerante, que consome cerveja, que consome celular e consome passagem de avião, é a mesma pessoa. Ela pode estar em momentos diferentes da vida dela, mas é a mesma pessoa. Né? Então a gente passou por esse momento onde a qualitativa ainda tinha um pouco mais de força, que é a coisa do grupo, que é a coisa da entrevista em profundidade, enfim. Quando a internet realmente deu o boom das novas redes, vamos dizer assim, que já não são mais tão novas, Sim, né? Facebook, Instagram, o próprio LinkedIn para a área de business, as pessoas começaram a cada vez mais popular aquilo de informações para os outros, não para si. O Orkut, ele era uma rede onde as pessoas faziam as coisas para si. Quando você analisava as coisas do Orkut, o cara colocava uma coisa que ele achava legal. Entendi. Hoje as pessoas colocam uma coisa no Instagram para os outros verem, não para ela, porque ela achou legal. É importante você mostrar a tua opinião, né, para tua rede de contatos. Exato. Acho que isso foi acumulando no meio do caminho. Isso. As pessoas que queriam fazer parte e não só queriam pertencer a um grupo específico. Exato. E mais que isso, né? O pertencimento hoje, ele vem muito mais, a gente comentando assim, ele vem muito mais de pessoas para pessoas do que pessoas para marcas, de pessoas para produtos, de pessoas para propósitos, né? Os propósitos estão em alta aí hoje. Então o que acontece? A gente saiu desse caminho. Hoje a gente na Ibu não sugere começar uma pesquisa por uma qualitativa. Certo. A gente sugere começar uma pesquisa por uma quantitativa. Por Por quê? Porque as pessoas gostam de falar.
Quando você começava com a qualitativa lá atrás, é porque você tinha uma dificuldade, ninguém queria te responder na rua. Eram 10 folhas lá para a pessoa preencher, ou você ligava, a pessoa não queria te falar com você. Tá? Hoje, o caminho mudou. As pessoas querem que as marcas repliquem as vozes delas. Então, é muito mais tranquilo você conseguir uma quantitativa, né? E depois você pode até fazer uma quali, para fazer um teste, também, né? Mais barata, mais rápida, né? Mais rápida, mais barata, e daí depois você vai para uma qualitativa, às vezes para testar alguma coisa, se quer aprofundar em algum tema que apareceu na tua quantitativa. Né? Qual que é a vantagem da quantitativa antes da qualitativa pra gente que pensa muito em dados? Cara, a tua quantitativa é estatística. Né? Você não correu o risco de fazer um focus group onde uma pessoa dominou a mesa. É verdade. E daí, se você pegar essa mesa, muitas vezes você vai basear toda a tua operação em cima de 4 grupos. E você descobre que não é nada disso. Porque quando você fala com 380 pessoas, você tem 95% de significância do teu universo. Certo. Então também não é um grupo, não precisa ser 1 milhão de pessoas. Né? Então você pode fazer uma quantitativa menor, a partir disso você entender qual que é o teu caminho de trabalho. E quando você pega essa informação e você cruza com as outras informações externas, é que esse dado tem relevância. Porque senão você só tem um dado. Né? Você tem um dado que está fechado ali. A gente ainda tem uma discussão muito grande na IBU de fazer só digital. Eu sou a pessoa que briga, a gente sempre vai para a rua, para fazer nem que seja grupo de controle na rua. Tá. Porque a gente já avaliou e já testou muita gente que rouba na hora de responder. Sério? Porque as pessoas, a gente escreve lá em cima, gente, não existe resposta certa, é a sua opinião. A gente quer te ouvir. Uma pesquisa, a sua opinião é complicado, né? Mas a pessoa tem lá o desenho de uma marca, mas não diz quem é a marca, né? A gente pergunta assim, se ele sabe que marca é essa, sei. Que marca é essa? Daí você vê que a pessoa ficou 30 segundos parada na imagem. Ela foi procurar no Google qual era a imagem. Entendi. E daí a gente tem que descartar essa informação. Né? Se a pesquisa normalmente leva 5 minutos e, sei lá, 10% da amostra levou 20, a gente descarta. Porque provavelmente essa pessoa pediu ajuda. Bruno, me ajuda a responder aqui. Né? E daí não é a opinião dela. Então tem essas nuances que a tecnologia trouxe pra gente e que a gente tem que ficar ligado também. Tá. Né? Então quando a gente faz esse grupo de controle, você olha e fala assim, opa, né? O grupo de controle tem que estar rebatendo mais ou menos. O Facebook também já trabalha com grupo de controle quando a gente fala do ponto de vista de teste de anúncio. Exatamente. Né? Então o grupo de controle não é só para aquilo, também tem para tudo. O grupo de controle é para tudo hoje. Exatamente. E cada vez mais a gente tem que fazer, porque realmente, cara, tudo muda muito rápido. Então a vantagem do grupo de controle é você realmente entender se a mudança está acontecendo ou se ela foi uma coisa momentânea. Né? Sei lá, vou dar um exemplo, a gente que está aqui em São Paulo. Às vezes a gente está aqui conversando, na hora que a gente sai, está tendo uma manifestação na Paulista. Então tá todo mundo reclamando. Cara, mas é pontual, vai durar 30 minutos, né? Então o meu grupo de controle não vai dar isso. Porque o meu grupo de controle não tá lá, mas na internet tá todo mundo xingando. Porque eu quero passar, porque eu quero ir pra casa, né? Então você entende e fala assim, pega esse período da pesquisa e tira. Porque a gente acende uma flag e fala, cara, teve esse movimento das 17h50 às 19h50. Que antigamente não era feito também, né? Isso, porque era muito mais difícil de você apurar o dado dessa Hoje a informação está tudo quanto é lado, então você consegue ter essa interpretação. Então é um ponto de vista interessante. Você tem a tua pesquisa, independente se é para uma marca, se é para entender um tipo de comportamento, você descarta se tem um comportamento atípico, digamos nesse caso, para não influenciar negativamente a tua pesquisa. Pô, isso é super legal. Né? A gente também tem uma preocupação, a gente também tem uma brincadeira que a gente fala, eu não entendo porque eu entendo, tá, pelo amor de Deus, que publicitário não pode responder pesquisa. Né? Existe essa premissa. E eu penso assim, gente, publicitário é o povo que mais consome. E tem que consumir. E é o cara que mais fomenta a marca, que mais fomenta o comentário. Ele é embaixador da marca, ou ele é distrator de uma marca. É óbvio, eu não posso fazer uma pesquisa só com publicitários. Mas se o publicitário for 2% da minha base, não vai impactar no resultado. Né? O Marcelo sempre comenta isso comigo. Ele fala, gente, a gente tem que seguir uma amostra. Né? E se 2% da população brasileira é publicitária, como é que eu descarto eles? Né? Ou 5%, não sei o número, mas se esse percentual de publicitários, eu não posso tirar eles da pesquisa. Né? Então, eu acho que sempre tem que ter esse cuidado na hora de compor os dados. Acho isso muito interessante. Uma visão que eu estou tendo, assim, que até você pode me confirmar, é assim, o que eu percebo, pelo menos da IBU de você, é que vocês têm uma preocupação muito maior em fazer essa quantitativa para acertar as perguntas. Vocês têm que fazer para o teu grupo controle, enfim, para o teu grupo a ser pesquisado, para o seu objetivo, entender o comportamento e tudo mais. E uma coisa que talvez eu não interpretava em alguns anos atrás. Eu já peguei algumas pesquisas, por exemplo, que falava para mim, por exemplo, eu fiz um trabalho para terapia do fígado. Então perguntavam para as pessoas, uma das perguntas era,
quando você sente algum desconforto, o que te vem à cabeça? Obviamente que vinha azia em primeiro, má digestão em segundo e dor no fígado em terceiro. Que medo. Eu desafiei essa pesquisa. Olha, para você desafiar uma pesquisa naquela época, você fala, pô, como assim, né? Ele falou, então beleza, me fala primeiro onde é seu fígado. E as pessoas não vão responder de bate-pronto. Ah, aqui, com essa... Ah, então beleza. É verdade, eu não sei onde é meu fígado. Então eu falo, como que a pessoa pode falar que é dor no fígado? Talvez nem ela pensou isso. Então ela foi enviesada talvez a responder aquilo. Sim. Porque as outras respostas é totalmente nada a ver. Então você via que essas três tinham uma certa relação, mas automática. Se a gente esperasse uma pessoa responder, se a pergunta fosse talvez um pouco mais efetiva, você entendeu qual é o quantitativo primeiro para fazer as pesquisas, Exato. você interpreta que teria uma melhora, você já vivenciou, você tem algum exemplo? Só seguindo o teu exemplo, por exemplo, eu acho que a gente poderia pensar numa pesquisa assim primeiro. Quando você sente um desconforto, é porque você comeu demais, você comeu gordura, você bebeu demais, você estava muito tempo sem comer, você tomou algum medicamento, né, que pode te causar esse mal-estar. Daí depois disso a gente pode ir afunilando até entender Quais são os sintomas? Isso. Ah, é enxaqueca? Cara, é fígado, né? Não é azia. Você não precisa falar que é um problema no fígado. Isso, né? Você não precisa criar, de novo, né? A gente sempre brinca que muitas pesquisas criam um monstro. Né? Você já teve que refazer muita pesquisa? A gente já teve que brigar com muito cliente, Bruno. Mesmo? Porque às vezes o cliente quer perguntar diretamente o negócio, a gente fala, cara, é óbvio que a pessoa vai responder isso. Né? Porque ela tem que responder alguma coisa. Todo mundo tem mal-estar, má digestão em algum momento. Mas, é porque bebeu demais, é porque dormiu mal, é porque... Não necessariamente o que você teve, azia, a pessoa não sabe. Né? Então você vai pelo sintoma. E isso é para qualquer tipo de compra. Uhum. Né? Sei lá, você pega um varejista da área de supermercados, por exemplo. Muita gente compra cerveja e carvão. Quando você analisa os dados, mas quem são essas pessoas? Não importa quem são. Se toda sexta-feira eu tenho um volume muito grande de gente comprando cerveja e carvão, a minha carne tá cara. Porque se o cara tá pensando no churrasco, ele veio até aqui. Comprou cerveja e carvão e não comprou a carne, amigo. Algum problema tem. Então, assim, de novo, aí a gente, o que você tá fazendo? Você está minerando o ticket da pessoa. Né? Já aconteceu muito de cliente chegar pra gente, eu quero uma pesquisa. A gente fala, nós não vamos fazer sua pesquisa. A gente sugere que você pegue o seu banco de dados, os seus tickets e faça uma análise Talvez deles. você nem precisa fazer essa pesquisa. Já tem, não, mas é por isso. É o famoso pesquisa primária, né? Vamos interpretar um pouco os dados que você tem para a gente sair daqui. Então, muitas vezes a gente começa muita pesquisa e fala assim, cara, eu não vou fazer a tua pesquisa que você está me pedindo. Primeiro faz essa pesquisa, se quiser a gente ajuda. O Marcelo modela, não tem problema. A gente desenvolve. Mas a gente tem que olhar primeiro a base. Você quer perguntar para as pessoas dentro do hipermercado, da rede, o que você mais gosta? Não é só pegar todos os tickets e ver o que mais vende? Com certeza. Né? Então, assim, de novo, você usar os dados que você já tem de uma maneira inteligente, contextualizá-los no mercado, que eu acho que isso é uma coisa muito importante, que a gente sempre brinca muito com o cliente, e a gente discute muito isso em grupos, em eventos e tal, que assim, gente, não adianta achar que o dado está fora da realidade das pessoas. Né? Jornada do consumidor é coisa de publicitário. É coisa de quem trabalha com esse mercado. Uhum. Pro cara é a jornada da vida dele. Com certeza. Não tem nada a ver com a jornada do consumidor. Ele vai consumir porque em algum momento ele vai consumir. Né? Em algum momento ele tem que comer, ele tem que comprar remédio. A gente fica tentando decifrar o porquê que ele está consumindo, né? Basicamente isso. Né? Isso, e às vezes, cara, ele só está consumindo. Né? Eu sempre brinco que assim, nada disso é a cura do câncer. Né? Nada disso é uma viagem a Marte. Né? Mas eu acho que se a gente tiver um pouco mais de cuidado na hora de olhar a informação, de minerar esse dado de uma maneira... E ela não precisa ser assertiva, porque a gente erra muito. Faz parte. O erro faz parte do aprendizado da marca. A vantagem de hoje é que você erra rápido e conserta rápido. Exatamente. Que era uma coisa que antigamente era muito mais difícil de fazer. Né? Então, assim, a gente erra muito. Mas a hora que você coloca num contexto para as pessoas olharem e falarem assim, cara, esse dado está pensado para uma realidade, por exemplo, paulistana, que é uma realidade completamente diferente da realidade manauara. Né? Posso te dar um exemplo, por exemplo, área de saúde. A gente fez uma grande pesquisa na área de saúde, há algum tempo atrás, e paulista não gosta de hospital da marca do seu plano de saúde. Né? De maneira geral, por exemplo, o paulista tem o plano de saúde X, e o plano de saúde X tem 2 hospitais em São Paulo. Certo. Ele não vai para esses hospitais, ele tenta ir para os hospitais normais. Qual é a percepção dele? Porque ele acha que ele pode ser um hospital de menor qualidade, porque ele já é do plano, ele prefere ir nos hospitais conceituados, tradicionais. Dando o exemplo de São Paulo, por exemplo, da capital. Né? A pessoa prefere ir para um hospital que ela sabe que está aí há mais tempo, enfim. Quando você vai para outras capitais do Brasil, principalmente subindo, começo do Nordeste ali e tal,
para eles é muito importante o hospital ser do plano de saúde, porque eles acham que vão ser melhor atendidos. Olha que legal, cara. Então, se você no Brasil a verdade não pode ser nacional. E se a gente falar da verdade nacional, a gente está colocando percentuais que não vão ser verdadeiros. Exato. E daí, por exemplo, no caso dessa análise, era super importante porque eles tinham um hospital próprio na região, só que eles não divulgavam. Porque não era relevante. E a gente descobriu porque para os caras é muito importante, porque lá eles acham que se eles forem num hospital que não é do plano, que é um hospital ou particular, mas de outro plano, mas que tenha parceria, ele acha que ele pode ser renegado, ele pode ser atendido. Se chegar ele e um cara do plano do lugar, ele acha que o cara do plano do lugar vai ser atendido primeiro, tem preferência. E aqui a gente acha que é o contrário. Em São Paulo, né, a pessoa prefere ir para um hospital de rede conhecido, porque ele tem medo de ir para um hospital do plano e talvez não ter um atendimento que ele espera. Mas é uma expectativa, ele não sabe se isso é verdade. Exato. Porque quando eu pergunto, você já foi no hospital? Não. É tipo, já comeu berinjela? Não. Você gosta? Não. Eu uma vez eu tive que ir, assim, também foi forçado. Que primeiro eu fui num hospital, não resolvi um problema. Eu tava tão mal que eu falei, vamos lá mesmo. E pra mim foi o melhor atendimento que eu tive. Entendeu? De novo, essa coisa... Mas eu tive que vivenciar isso. Então é isso. E acho que você tem aquela barreira que você tem que vivenciar um exemplo do... Não, é isso, entendeu? E eu acho que isso acontece para qualquer coisa. Né? E quando a gente está construindo uma pesquisa ou cruzando dados, isso é muito importante. Você não pode criar uma barreira da sua cultura, do seu conhecimento. Né? Eu sempre brinco hoje que para trabalhar com pesquisa, eu acho que podem abrir 1 milhão de empresas, enfim, para trabalhar com dados e tal. Mas as pessoas precisam ter repertório para trabalhar. Mas eu não tenho dúvida disso. Porque senão, cara, vira uma coisa terra de ninguém. Isso deve servir para vocês também. Quando vem algum cliente novo, você quer ter repertório antes de chegar e falar, vamos tomar essa decisão. Vira lição de casa. Nem que você revire a base de dados dele para entender, para tentar achar um problema específico. Exato. Porque sempre os nossos briefings é assim, qual é a sua dor? Tipo, o que você quer responder com a pesquisa? Tá. O Marcelo sempre brinca que uma pesquisa tem que ter no máximo 3 respostas, 3 perguntas. Tá. Porque ela não pode ser, não existem muitas prioridades na vida. Eu tenho 5 prioridades. Cara, faz 2 pesquisas. Uhum. Porque o consumidor não vai conseguir te dar 5 no mesmo momento. Né? Ele quer responder, mas ele não quer ser invadido pelas suas perguntas. Certo. Então isso também é uma coisa que a gente se preocupa muito. Quando a gente cruza dado, e depois a gente constrói o roteiro, e depois vai para a rua, ou vai para a web, ou vai para entrevista em profundidade, o maior cuidado que a gente tem é até que ponto esse cliente realmente ele não vai se sentir invadido. Uhum. Né? A pesquisa tem que interagir com esse cara, não invadir a vida dele. Né? Tem muita pesquisa que a gente recebe, até às vezes as pessoas ligam aquelas pesquisas para perguntas aleatórias e tal, a pessoa começa a te perguntar coisas que você não vai responder. Por exemplo, renda. Renda é um tabu. Pra gente é sempre a última pergunta. É mesmo. E não importa. E a gente já vê que está mudando o cenário, né? Exato. Porque quem trabalha com pesquisa deve saber o famoso... Critério Brasil. Critério É Brasil. chorar, né? Critério Brasil pergunta quantos DVDs. Não, quantos DVDs, quantas máquinas de lavar, quantos carros, quantos banheiros. E assim, gente, acho que, sei lá, uns 4, 5 anos atrás, eu achei que o Critério Brasil estava, né, encolhendo, sei lá o que ia acontecer com ele. E as empresas ainda usam. Então, daí sábado agora, passado, tocaram, eu moro perto do Shopping Morumbi, tocaram lá a campainha, a gente foi abrir, era de um instituto de pesquisa grande, pedindo se a gente quer responder as pesquisas deles. E que eles vão passar uma vez por mês para entregar uma ficha pra gente preencher. É claro que a gente, curioso, respondeu, né? Não, queremos, tal, não sei o quê. A hora que as pessoas começaram a perguntar, Bruno, eu juro, eu não sabia o que fazer, O Marcelo me olhava e falou... Voltamos a 2002? 99, né? Nossa Antes da virada. Senhora, gente, sério mesmo? quantos DVDs, quantas máquinas de lavar, quantos banheiros... Se a gente ter 2 diaristas conta menos ponto do que ter uma mensalista. Então daí você olha e fala assim, gente, tá muito errado. Né? Porque se você pegar algumas comunidades, por exemplo... E deve ser instituto grande para as pessoas estarem na rua, né? Captando casas que queiram participar. Nossa. Eles estavam procurando casas que quisessem participar do painel deles. Então você começa a entender que, assim, de novo, muito fora do contexto de hoje. Né? Isso para tudo saber a renda da pessoa, né? É tanta pergunta para saber a renda da pessoa. Só perguntar quanto... Que, vamos ser sinceros, hoje não faz o menor sentido. Se eu não tenho nenhum DVD, quer dizer que eu tenho uma renda menor? Se eu tenho só... Que eu acho que a maioria das pessoas hoje não tem DVD. Não, por exemplo, nós não temos carro, por opção, porque a gente gasta menos andando de táxi. A mulher falou, nossa, mas é que carro ou moto era muito importante para pontuar. Jesus. Então a gente falou, Jesus. Né? Em compensação, você começa a entender que, assim,
Mas cria outras oportunidades de mercado para vocês, por exemplo, que Exato. vocês estão sabendo interpretar. Porque você começa a entender, por exemplo, hoje em dia as pessoas não têm mais grandes geladeiras em casa. As geladeiras são menores. Daí todo mundo fala assim, mas as pessoas compram... ninguém mais compra freezer separado de geladeira. Né? Ou muito poucas pessoas. A maioria das pessoas está tudo no mesmo equipamento. Mas é porque a pessoa consome menos? Não, é porque a casa dela é menor. Né? Nossa. Os apartamentos novos não cabem uma geladeira e um freezer. Né? De novo, o mercado de, vamos dar um exemplo de linha branca, por exemplo, está olhando muito porque está sendo construído, porque as coisas deles têm que encaixar lá dentro. Aí a gente vai numa questão de variáveis, acredito. Isso. Porque Exato. daí a gente está olhando para uma única variável e a gente esquece de olhar, por exemplo, valorização da região onde a pessoa mora. Exato. Pode ser uma variável, não sei, estou pensando aqui. Pode ser uma variável. Você usa transportes, não digo nem coletivo, mas você usa o transporte aplicativo. Não, e o pode ser metrô uma tá outra na minha variável. casa. O metrô, Que não sabe, existe, a qualidade existe. de vida. Então, assim, acho que só de pegar a valorização da onde você mora pode ser uma outra Exato. variável que pode influenciar muito. Exato. Você tem exemplos de variáveis assim que vocês utilizam e que vocês veem que o mercado hoje não utiliza? Assim? Então, essa construção de você entender onde você está pondo o empreendimento imobiliário e a metragem desse empreendimento imobiliário, o quanto ele impacta nisso, acontece muito nas pesquisas que a gente faz hoje, porque assim, eu sempre brinco, né? A gente vai lançar um prédio, um empreendimento de estúdios de 18 a 35 metros quadrados em Pinheiros. Né, já que a gente está por aqui, descolado, super bacana, tem lavanderia, tem bar, tem rooftop e tal, não sei o quê. Uma mega tendência mundial. Gente, ninguém quer morar em 35 metros quadrados. É uma tendência em Nova York porque não tem mais lugar para pôr prédio. E porque o metro quadrado dos caras é uma fortuna. China, aqui, também. o que acontece o metro quadrado em Pinheiros é caro. Então, o cara pode optar por morar num empreendimento menor, né? Mas você tem que considerar todas as outras variáveis. Esse teu empreendimento menor, ele não vai ter garagem para todo mundo. Então você tem que considerar que 40% do teu público não vai ter carro, vai ter bicicleta. Uhum. Então você tem que ter um bicicletário. Você tem que estar perto do metrô ou perto de algum meio de transporte que também não seja o aplicativo. Uhum. Né? Porque o cara compra um apartamento de 35, mas ele é um estudante, ou ele é ele trabalha na região, ou ele fazia esse caminho. E Pinheiros está no meio do caminho dele. Essa variável é muito importante pra gente, dando esse exemplo, Bruno. Por exemplo, as pessoas às vezes falam assim, vamos falar com as pessoas que estão em Pinheiros, e vamos falar com as pessoas que estão, em Perdizes, que é do lado. Daí a gente fala assim, cara, vocês já pararam pra pensar quem pega o metrô ou o trem, pra onde ela vai? Vou dar um exemplo. O metrô, o trem que passa aqui em Pinheiros vai pro Morumbi. Certo. Vai pra Vila Olímpia e vai pro Morumbi. Quem garante que esse cara não poderia morar em Pinheiros, num apartamento menor, do que morar em Santana, onde ele mora hoje, e reduzir 40 minutos do trânsito dele? É verdade. Então eu não preciso pensar só em Pinheiros e só em Perdizes, né? Eu posso entender quem é o público flutuante, quem passa por essa região. Esse cara mora onde? Né? A gente tem um case super bacana no Paris, de um empreendimento imobiliário, que a gente mapeou e entendeu que as pessoas que trabalhavam na região do Brás, na região do centro, pessoas de poder aquisitivo médio-alto, porque era um produto relativamente caro. Acho que o valor era 700 mil reais o empreendimento, então tinha que ter uma renda razoável, familiar. A gente foi entender onde moravam esses gerentes, o pessoal que trabalha na Bolsa, no centro, que trabalha no Banco do Brasil, enfim, naqueles grandes prédios do centro de São Paulo. E a gente descobriu que muita gente dali morava no Jabaquara ou em Guarulhos, porque o trem para ali. E a gente falou, cara, em vez da gente fazer a comunicação aqui, vamos fazer a comunicação lá. E entregamos essa informação para a agência fez uma campanha super bacana, o empreendimento vendeu em menos de 30 dias inteiro. É um case muito legal, porque naquele lugar mesmo, há 4 anos atrás, a mesma construtora descontinuou um produto, que ela não conseguiu vender. Ou seja, nossa, esse trabalho foi super legal. Você fez uma pesquisa antes para interpretar onde estavam as pessoas. Exato. Porque é muito mais fácil do que inferir um valor, né? Vamos colocar aqui porque o empreendimento está aqui. Porque a pessoa está aqui. Mas talvez você... Nossa, foi muito bom. E dentro que foi legal, a gente pegou dados do metrô. Então, de novo, é um cruzamento de várias coisas, né? A gente pegou dados... colocou um pouco de dado público também em cima dessa análise. Pegamos dados públicos de metrô, de trem, fizemos um pouco de campo antes de fazer a pesquisa, entendendo das pessoas qual que é o boom de horário, né? Porque todo mundo chega apinhado, né? No mesmo horário, porque todo mundo começa a trabalhar junto. Falamos com os donos de restaurantes na região, fizemos uma etnográfica para entender
das pessoas mesmo, né? De cada dono de comércio, de serviço e tal, tinha uma percepção, preocupação com segurança, não preocupação com a segurança, porque a região na época ela tinha um grande alerta de segurança, as pessoas abandonavam muito carro roubado na região do Paris, que a gente também não sabia. Então a gente foi lá atrás dos dados públicos do governo do estado, da prefeitura, entender por que esses carros viravam moradia de morador de rua, porque ninguém ia buscar os carros lá. Nossa, eu trouxe diversas variáveis E para daí chegar muita ao gente chegou e resultado falou, final. gente, vai ser super legal o produto, mas a gente precisa resolver essas coisas, né? Teve um outro trabalho que a gente fez super bacana também, que foi em São Bernardo do Campo, que a gente descobriu que aonde estava o nosso cliente, existia um problema em dia de chuva. As duas principais ruas de acesso alagavam. Alagavam de alagar mesmo. Tá. Mas o cliente nunca tinha percebido, porque ele estava lá dentro do produto. Uhum. E onde ele estava não alagava. Ele só não entendia porque ele não vendia. Ele falava, cara, o dia de chuva pra mim é um caos. Eu tenho vontade de fechar a loja e ir embora. Daí a gente falou, cara, como assim? Daí a gente começou a mapear, subimos um mapa, olhamos o mapa de São Bernardo, da onde vem o fluxo de pessoas. Ah, tá, não sei o quê. Daí em dia de chuva, a gente pediu, trabalhando com um mapa de calor, para entender, a gente descobriu que em dia de chuva não tinha calor naquela região. Né? Então a gente falou, cara, tem uma coisa errada, né? Tipo, o que tá acontecendo? Ah, vamos lá. E daí a gente descobriu, a gente virou pro cara e falou, meu, você pode entrar e conversar com a prefeitura ou arrumar. Ele falou, cara, quer saber? Eu vou arrumar. Ele arrumou as duas ruas. Nossa. Ele arrumou as duas ruas, melhorou a iluminação, que também era precária depois das 4, 5 horas da tarde, e resolveu o problema dele. Então, de novo, é você usar o dado. A gente conversou com as pessoas nos alertaram sobre a chuva. Né? Mas só aquela informação não ia resolver para ele. Né? Então, como é que a gente... É verdade mesmo? Porque também né, as pessoas às vezes potencializam. Sim. Então, assim, é você usar uma compilação de dados para você chegar num resultado que realmente interesse para o cliente. E eu sempre brinco, gente, não tem que interessar só para o cliente, tem que interessar para o consumidor. Senão não vai adiantar o dado. Com certeza. Ele não vai servir para nada. Oli, uma vertente que está saindo muito hoje em dia, aqui no Brasil, eu já vi alguns institutos, não sei nem se consideraria um instituto de pesquisa, mas aqueles institutos que entram na casa das pessoas de uma maneira fácil, celular. Então o que acontece? Ele vai lá, pede para você tirar uma foto do teu banheiro. Ele vai lá, pede para você tirar uma foto da tua sala. Vai, pede para tirar uma foto da tua gaveta de produtos tal. Essa nova modalidade, digamos assim, eu particularmente acho muito interessante, que vira até uma gamificação, né? Sim. Vira até uma gamificação. A pessoa vai lá, ganha algum pontinho de volta, pode trocar por algum programa de relacionamento. Sim. Como você interpreta isso, que pode colaborar num processo de construção de marca, de interpretação de modelo, interpretação de produto, serviço, enfim? A gente usa muito. Sério? A gente tem um proprietário, o Marcelo, que desenvolveu. Tá. Então, na verdade, ele vira um aplicativo. Olha e a gente só. faz um aplicativo personalizado para o cliente. Tá. Então, por exemplo, sei lá, a gente teve um produto aí há uns 4 anos atrás, que é um Tensis portátil, Tensis para dor, né? Portátil. A gente queria entender como que as pessoas iam usar aquele produto. Ele tinha recém-chegado no Brasil, era o mesmo que na época, sei lá, um jogador de futebol famoso usava. O cara queria entender se as pessoas iam entender, se era fácil de usar e tal. Então, a gente, no caso desse exemplo, a gente criou um aplicativo, a gente convidou as pessoas para participarem, elas eram remuneradas por isso. Então, elas passaram um mês usando o produto. Nossa. E todo dia elas tinham que tirar uma foto, porque o produto é de uso contínuo, para redução de dor. Uma foto usando, e a gente mandava um push com perguntas. Todo dia. Totalmente interativo. Totalmente interativo. Nossa, que Daí legal. tinha gente que tirava foto andando, por exemplo, o produto era pequeno, então a gente também tinha uma dúvida se as pessoas você poderia usar no trabalho, por exemplo. Tá com dor nas costas, você coloca, porque não aparece mesmo, ele era bem pequeno. As pessoas tiravam foto, cara, no trabalho, né? Olha, hoje eu trouxe pro trabalho, porque eu vou ficar até mais tarde, pô, a dor na minha panturrilha, erguia a calça, tirava foto. Olha, hoje eu andei no centro com o produto, porque o produto dizia que você podia andar com ele colado no corpo. Tá. Né? Mas lá nos Estados Unidos ele funcionava bem. Aqui o calor, na época era março mais ou menos, as pessoas já mandaram foto pra gente e falaram, não dá pra usar no calor. Nossa, olha. Ele escorrega. Com o tempo, a tua pele sua. Isso pra marca e ele escorrega. É um puta achado. Então o que acontece? Tira na tua comunicação, cara, que você Entendi. pode andar na rua. Né? Usa em ambiente fechado até você conseguir achar uma solução. E outra, você resolve um problema de uma maneira mais fácil, com grupos de controle específico. Exato. E não precisa gastar dinheiro para criar uma pesquisa para chegar a esse resultado. Exato. E daí, então assim, a gente faz isso, por exemplo, nesse caso a gente já fez isso com show. Show também? Um evento gigante que teve aqui em São Paulo, que estava acontecendo em várias regiões da cidade, um show em cada região da cidade.
para entender o que as pessoas achavam dos shows. Tá. Porque quando foi feito o projeto, a ideia era, a Zona Leste escuta mais X, a Zona Sul escuta mais Y, a Zona... A agência acreditava que aquele era um caminho, Tá. foi feita uma curadoria, tudo certinho. Mas eles queriam entender se as pessoas entendiam isso. Certo. Se aquele som tinha a ver com aquela região. Nossa, e aí? Então a gente pôs promotores na rua, no dia do evento, antes de começar o show, Tá. convidando as pessoas a participarem. Então elas baixavam um aplicativo, que era temporário, no celular delas, Tá. e elas interagiam, tiravam foto, respondiam, puta, esse show tá muito ruim, esse show não tem nada a ver com a Zona Norte, esse show tem cara da Zona Leste. Real time, O na tempo inteiro, hora. mandava todas as informações, tal. Na época a gente não tinha os dashboards de hoje, que eram em tempo real, então a gente recebia essa informação, compilava e passava para a agência, Tá. né? Mas foi super legal, porque a gente começou a entender que assim, existem algumas crenças que são crenças, Não adianta. né? Mas a gente acha isso. Eu falei, gente, quem acha é porque perdeu, mano, né? Tipo, se você não perdeu nada, não acha nada. E às vezes, uma coisa que eu vejo muito, Bruno, é assim, as pessoas acham que toda pesquisa é cara, ou toda análise de dados é cara. Ela não é cara, gente. Não, não é mesmo. E hoje em dia tá cada vez Cara, mais... você segmentar o público errado. É isso, e Falar depois com a você pessoa passar um errada, ninguém ano... comprar. Você passar um ano vendendo que teu produto é fashion, e a gente descobrir que fashion já não é mais um atributo dessa categoria. Aconteceu isso com a gente agora. É mesmo. Faz, sei lá, menos de um ano. A gente descobriu que fashion, o termo fashion quer dizer que você é ditador de tendência, que você é trendsetters, enfim. E tem uma categoria que se baseia muito nisso. E a gente descobriu que hoje em dia para o consumidor isso, como as coisas mudam muito rápido, Entendi. você ser ditador de tendência não é mais relevante. Porque você não vai conseguir ser sempre o primeiro. Entendi. Né? Sempre vai aparecer alguém que vai... Talvez você esteja olhando para lá e o consumidor está olhando para o que outra o frente. consumidor quer? O consumidor, neste caso, o consumidor está buscando conforto. Pronto. Ele quer uma coisa super Isso legal é caro. que pula. Isso é caro. Isso. Ele quer uma coisa que pula, ele quer uma coisa que pula, mas é uma coisa que pula que seja confortável. Não que ele se sinta desconfortável usando aquilo. Uhum. Então, criou-se, de novo, você olhar para o consumidor e entender o momento que ele está. Né? Você respeitar as pessoas. Hoje eu vejo muito assim que as pessoas... acho que a maior preocupação dos dados hoje é você saber interpretar os dados. Não tenho dúvida. Né? Dado todo mundo tem. Exato. Saiba cruzar, interpretar e trazer uma informação relevante. Esse é o desafio. Exato, eu sempre brinco que dados com fatos viram verdades. Com certeza. Dados por dados, cara, você pode esquecer. Né? Quando ele perde o contexto, é que nem quando a gente pega essas reportagens, que tá lá, né, o título da reportagem, sei lá, pessoa morreu e tal, não sei o que, você vai ler a matéria, não tem nada a ver com aquilo. É mais ou menos isso, você tem um dado, se você não coloca ele no contexto, você se perde, né? Já aconteceu com a gente em grupo uma vez, um grupo fechado, que carro você prefere? Era um classe A da Mercedes ou um Gol? Todo mundo, óbvio, preferiu o classe A. Daí a gente recebeu o resultado da pesquisa, não era uma pesquisa nossa, nessa época eu era diretor de planejamento de uma marca, eu virei e perguntei assim, gente, mas alguém perguntou se as pessoas podem pagar? Não, mas isso não era relevante, a gente queria saber o que as pessoas iam escolher. Eu falei, gente, desculpa. É mais ou menos perguntar para as pessoas se elas preferem beber água suja ou água limpa. É mais ou menos isso, é verdade. Não desmerecendo o carro, mas é você colocar duas coisas que não são comparáveis. Exatamente. Uma coisa é você pegar um refrigerante de R$4 e um suco de R$4 e virar e falar assim, o que você prefere beber? Sim. Eu não preciso perguntar se ela sabe, se ela vai poder pagar ou não, porque os dois têm o mesmo valor. Né? Agora, quando eu comparo, eu tenho uma frase que é ótima, que eu uso muito, né? Não dá pra comparar jabuticaba com manga. Né? Tipo, jabuticaba com viagem a Marte. Não dá, gente. Não dá mesmo. Tipo assim, por quê? Porque o dado te entrega uma informação que é muito importante, né? Ele entrega o momento do consumidor. Então, se a gente consegue captar esse momento, ele pode se desdobrar em 1000 coisas. Isso é verdade. Né? Eu acabei de passar por uma experiência, que até já te contei agora, que foi na compra do novo celular. Cara, eu me surpreendi, assim, porque a pessoa que me atendeu me perguntou o motivo que eu tava mudando de celular. Eu falei que eu tava mudando porque eu amo tirar foto do meu cachorro. O cara achou tão surreal, tão surreal, tão surreal, que ele falou, você pode vir comigo? E a minha cachorra virou garota propaganda da campanha dos caras que sai em novembro, que é com fotos reais, enfim. Mas ele ficou impressionado. Ele falou, cara, nunca vi. Né? De novo, ele aproveitou um momento... Porque ninguém está olhando para tirar foto. Eles estão vendendo tudo bem, eles estão vendendo a câmera fotográfica. Mas ligação, inteligência. Exato. São outros fatores que eles Exato. E a hora que a pessoa perguntou se eu tinha mais coisa daquela marca, eu falei que não, mas que eu não ia trocar nunca de celular, porque o meu foco é tirar foto do cachorro. Cara, as pessoas olharam e falaram assim, gente, ou ela é louca, ou vamos tentar entender o que está acontecendo.
E eu acho que é um pouco isso, assim, as marcas precisam entender que o consumidor não precisa consumir tudo dela, né? Ela não consegue ser boa em tudo, nenhuma marca. Isso é verdade. Então, a hora que você cruza todos esses dados, que você minera, que você coloca num dashboard, que você começa a entender, você começa a descobrir que as pessoas não compram alguma coisa, por exemplo, porque ela é grande. Sim. Né? Isso aconteceu com a gente com um produto para dor, que 100% das pessoas que amam determinada marca, só 49% delas consomem. E quando a gente viu esse resultado, é claro, a minha primeira análise como planner, olhando, falei, pô, é porque é caro, né? E daí a minha equipe de analistas virou e falou assim, não, é porque é grande. E daí a gente foi entender que a pessoa usa o produto por 3 dias, 4 dias. E o produto grande e o grande dura 15. E daí o que acontece? Ele vence rápido. E daí a pessoa vai ter que jogar ele fora. Então a pessoa começou... Ou seja, é a marca preferida, mas não é mais vendida para o público dela. Exato, porque o cara ele olha para outros benefícios que muitas vezes não estão no list de importância. Né? Então quando você começa a cruzar a informação, você começa a entender que esse cara às vezes troca de um produto de 39, de 40 reais por um de 20, não é porque ele não ama a tua marca, ele ama a tua marca. Mas que outros atributos, que outras coisas estão fazendo ele pensar outro caminho. Né? E a gente que está com os dados na mão, né, seja dado público, seja dados de vendas, que você pode receber o reporte de vendas e entender, cara, a gente caiu de vendas, mas a nossa concorrência continua no mesmo patamar. Se o nosso produto não caiu de qualidade, qual o motivo? Exato. Não é? Essa é a verdade. E, o meu produto custa 40 e tem um concorrente meu que custa 35. E o meu de 35 não caiu como eu, na proporção. Então não é dinheiro. Mas com certeza não. Vamos tentar descobrir o que está acontecendo? É por quê? Porque a mulher gosta de carregar as coisas na bolsa. E o produto é grande e não cabe na bolsa. Então ela compra um pequeno que cabe na bolsa. Era o que ela queria? Talvez não. Ela conhecesse a marca, gostasse da marca, mas ela ama a outra. Mas ela não consegue usar. Né? Acaba trazendo o produto para o dia a dia dela. Exato. Para a rotina dela. Exatamente. Não necessariamente é só o amor da marca que vai fazer ela continuar. É aí que eu brinco um pouco dessa coisa do propósito. Eu acho que o propósito é sempre muito importante. Com certeza. Só que a gente tem que entender que tem que ser o propósito da marca com o do consumidor. Aliado, né? Você não vai goela abaixo. Certeza. Né? Você não vai jogar o teu posicionamento achando que as pessoas vão engolir do jeito E achando que é lindo, né? Exatamente. De novo, quando a gente falou no começo da conversa, eu acho que hoje o consumidor quer muito ser ouvido pela voz da marca. Com certeza. Né? E às vezes se a marca consegue entender esse caminho, ela consegue cada vez mais entender o consumidor de uma maneira geral. E cruzando os dados públicos, cruzando as informações privadas com os próprios dados dela. Eu acho que hoje as marcas usam muito mal as bases que elas têm, Bruno. Mas por que você acha isso? Porque eu acho que ninguém olha, né? Eu acho que assim, quando eu pego, por exemplo, essa área de alimentos, que o cara vende muita cerveja, muito carvão, e ele não tinha pensado que o problema dele estava na carne, eu falo, gente, como assim? A relação está só nas duas. Isso. O problema é a falta de trazer as variáveis e interpretar o cenário completo. O macro cenário ainda não é interpretado. Obviamente vai influenciar no micro. Isso. Mas a hora que você tem isso, esse exemplo eu acho que é muito claro. Tá comprando cerveja e carvão. Mas cadê? Já com promoção pro cara. Vamos tentar fazer um trabalho com que ele comece a comprar tudo aqui. Isso é super legal. 20% hoje, sei lá, 19% na verdade dos brasileiros tentam não comer carne mais da metade da semana. Nesse grupo também estão os veganos, os vegetarianos e tal. Então você pensa assim, cara, será que esse cara que comprou carvão e cerveja pode ser um grupo? Sempre no grupo tem alguém que não come. Né? Sempre no grupo tem alguém que a pessoa às vezes é alérgica, não necessariamente seja só por opção. Custa pensar no todo? Com certeza. Né? Quando o número passa, a gente tem um critério interno na IBU que toda análise, todo comportamento que passa de 18% num país feito Brasil, ele tem que ser olhado com cuidado. Porque é muita gente. Isso é um ponto relevante. Isso é um ponto super Porque é muita relevante. gente, né, Bruno? Para pra pensar. É muita gente, cara. 18% de qualquer coisa. Hoje em dia, cada vez mais os grupos estão fragmentados. Né? Cada vez mais a gente tem grupo disso, grupo daquilo, Só que o cara que tá neste grupo, ele pode estar no outro também, né? Ele tá no grupo que não come verdura, mas ele tá no grupo que bebe cerveja. É verdade. Ele tá no grupo que é celíaco, mas ele come chocolate. Ele tá no grupo que é celíaco, mas ele viaja uma vez por ano pro exterior. Então, ou seja, qualquer grupo que passe de 18%, antigamente se falava assim, mas tem que ser 1/3 do Brasil. Gente, não dá pra ser 1/3 do Brasil. Se chegar 1/3 do Brasil, olha, vai demorar muito tempo. É muito. Então, assim... É verdade. É um pensamento. Com certeza. Li, uma última pergunta, agora pra gente entender um pouco o comportamento. A gente tá falando bastante de dados, pesquisa e tudo mais, relacionado ao comportamento. Até os dias de hoje a gente traz o próximo passo, qual seria o teu problema e solução. Quando a gente fala de predição de dados ou predição, para a gente trazer um ponto futuro,
Como que as pesquisas trabalham essa versão de predição de dados? Então, eu acho que uma coisa que falta um pouco, de novo, é as pesquisas entenderem um contexto para frente, Tá. para daí trazerem o consumidor. Então, por exemplo, hoje se a gente vai fazer uma predição de como vai se comportar uma campanha no Natal, Tá. dando um exemplo. A primeira coisa que a gente tem que pensar é, cara, financeiramente, como que o Brasil vai estar em dezembro? Tá. Né? O dólar vai estar quanto em dezembro? Né? São referências que fazem o brasileiro olhar para as coisas de uma maneira diferente. Aumentam os empregos em dezembro, né? Porque a galera contrata para o final de ano e tal. Mas essas pessoas voltam a estar desempregadas dia 10 de janeiro. Certo. Né? Há muito tempo atrás isso era um boom que as pessoas olhavam e falavam, nossa, vai ser bacana para a economia. Hoje essas pessoas buscam pagar as contas que estão atrasadas. É verdade. Então, não adianta você falar assim, mas vai diminuir o desemprego de 12 milhões para 10 milhões em dezembro. Mas esses 2 milhões que estão entrando no mercado, eles estão entrando zerados? Esse dinheiro realmente vai vir para a economia? Uhum. Foi que nem os R$500 do fundo de garantia. Porque vai mover a economia. Não, gente, ele vai pagar conta. Né? É verdade. Então, a gente sempre pensa essa coisa, na hora de construir a predição, a gente sempre pega o contexto, Tá. né, do país ou da cidade, quando é local. A gente entende como esse consumidor construiu a jornada dele de final de ano, por exemplo. A Ibu existe desde 2007, Certo. então eu tenho a jornada das pessoas desde 2007. Então eu consigo entender o que ela sempre faz. Vou dar um exemplo. Todo mundo acha que o brasileiro ama fazer reforma no final do ano. Uhum. Não ama. Né? Ele não ama. Só que ele não quer passar as festas de final de ano com a parede mal pintada. Então ele pinta a parede. Não tem a ver com reforma. Tem a ver com o bem-estar dele. É o período que ele vai passar mais tempo em casa. Porque ele tem muitas vezes as férias coletivas de dia 23 ou 24 até o dia 2, e as pessoas vão vir na casa dele, ou ele vai ficar na casa dele, e quando ele trabalha todo dia, o dia inteiro, aquilo tá lá. Certo. Só que ele tá chegando no final do ano e fala, pô, o Bruno vai vir na minha casa durante a semana do feriado. Tem que arrumar. Minha casa tá bacana. Exato. Né? Então o que acontece? Daí as pessoas criam essa coisa de que o brasileiro ama fazer reforma em dezembro. Entendi. Novembro e dezembro. E não é. Mas é uma oportunidade. Né? Sei lá, para uma marca de decoração, para uma... pensar em não virar pro cara e falar assim, mude seu sofá porque o seu sofá tá velho. Não, gente. Mude seu sofá porque o seu bem-estar importa. Entendi. Né? Você vai ficar mais tempo em casa, vai ficar lá vendo TV, vai ficar escolhendo um filme, um seriado de streaming e tal. Você precisa estar num sofá super confortável. Não é que o seu sofá tá velho. Né? Rapidinho, um case que aconteceu com a gente, acho que faz uns 2 anos, a gente atendia uma grande marca de supermercado que tem marca própria. Tá. E tudo dela vai bem, Bruno. Tudo. Sério? Vende tudo. Sabonete, sabão em pó, detergente, tudo vai bem. A única coisa que não vai bem é ketchup e mostarda. É mesmo? Não vai bem, não tem jeito. Não tem jeito, assim, o cara já tinha feito de tudo, não tem jeito. Eles chamaram a gente, foi muito engraçado, quando a gente entrou na sala, ele falou, eu já fiz de tudo, não sei o que vocês vão conseguir fazer. Ele falou, porque às vezes chamam a gente pra essa bucha, né? Gastam todo o dinheiro fazendo outras coisas, e na hora que deu errado... Chama a pesquisa pra ver o que tá dando errado. Chama eles lá, liga pra eles pra ver se eles conseguem resolver. E a gente foi tentar entender, conversar com as pessoas e tal, e o que a gente descobriu? A embalagem de mostarda e ketchup fica em cima da mesa. Tá. As outras coisas não ficam em cima da mesa. Então, ela ia receber os amigos em casa, ela não queria que as pessoas soubessem que o ketchup e a mostarda eram da marca do supermercado. Nossa. Então ela não comprava. Ela comprava as outras coisas, porque as outras coisas não aparecem. O sabão em pó, ela falou, não, mas eu não deixo no pacote, eu ponho naquelas caixinhas bonitinhas e fica lá, você vai na minha área de serviço, tá tudo Você nem sabe qual é o sabão em pó, tá num plástico lá. Tá numa caixinha, numa caixinha, bonitinha e tal. verdade, Ração do meu cachorro, ela comprava uma marca proprietária do supermercado. Eu coloco nessa caixa aqui que eu ganhei, que é do cachorrinho e tal. Agora, como é que eu vou pôr a mostarda e o ketchup em cima da mesa e as pessoas vão ver que é da marca? Daí a gente voltou pro cara e falou, cara, tem um problema de imagem, né? E o que ele fez hoje? A embalagem é super legal, a marca tá pequenininha, assim. Pronto. Não voltou, não vende como os outros produtos, mas ele parou de ter prejuízo. Os produtos pararam de vencer na gôndola. Né? Então é exatamente isso, entendeu? De novo, é você entender o contexto da pessoa. Entendi. Né? Para predição isso conta muito. Com né? certeza. Então, muitas vezes a gente faz predição, a gente faz a análise do que a gente tem no banco de dados, a gente conversa com as pessoas antes de pensar nisso. A gente vai lá conversar com a pessoa sobre como ela usa, sei lá, o YouTube. Não tem nada a ver com o que eu tô perguntando, que eu quero saber. Eu quero saber se ela usa aparelho no dente, sei lá. Então a gente vai perguntar de uma outra coisa. Entendi. Né? Pra gente entender o contexto que essa pessoa vive. Você vai viajar no final do ano? O que você vai fazer? Vai sobrar um pouco de dinheiro? Você vai fazer alguma coisa? Pô, não sei o que. E no final a gente volta com esse dado e fala, olha,
o melhor caminho pra gente fazer isso é entrar dentro da casa da pessoa, ou seja, por rede social. Ou, cara, essas pessoas são viciadas em YouTube. Né? Então, que tal fazer um projeto, um webinar, um do yourself, anyway, no YouTube? Né? Você vai conseguir levar, a tua comunicação vai conseguir chegar nela. Com certeza. Né? Diferente de você fazer alguma coisa, sei lá, de mídia externa, mídia exterior. Uma coisa só complementando para não parecer que a gente faz tudo digital. A gente atendeu uma grande cantora aqui no Brasil, esse ano, começo do ano. E todo mundo falando, porque TV é aberta, porque ninguém mais usa, porque... aquela coisa que a gente sempre escuta, né? E ela é uma cantora que não é uma cantora top de linha, mas é uma cantora que tá aí há muito tempo, mas todo mundo gosta muito. Uma música dela tocou num evento da Malhação. Tá. Teve uma festa na Malhação e tocou um pedaço da música. Quando você pega a análise de entrada naquele vagalume, no Spotify, no YouTube, da hora que apareceu no Malhação, as próximas 3 horas, Bruno, é surreal. É mesmo? É surreal. Nossa. Tanto que a gente não sabia. A gente tava fazendo. Foi bem na época que a gente tava fazendo o trabalho. Falei, cara, aconteceu alguma coisa, sei lá, saiu alguma mentira, alguma coisa que ela morreu. Sabe essas coisas assim? Né, alguma fake. Tende a fazer as pessoas pesquisarem. Porque... ação e reação, né? Isso! A pessoa, isso. sei lá, acho que saiu algum fake que ela morreu, aconteceu alguma coisa. Daí a gente não achou. Daí a gente conversando, uma das analistas falou assim, cara, cheguei em casa de noite, minha filha perguntou quem era. A filha dela tem 11 anos. Tá. Daí eu perguntei por quê. Daí ela falou que ela procurou no Google na hora que a música apareceu numa lição, porque a música era muito legal. Daí eu catei o telefone, liguei pra cliente e falei, cara, você tá sabendo que a tua música tocou no... Ela falou, tô, eles pediram autorização. Eu não sabia que era hoje, mas tô sabendo, sim, tá, não sei o que. Eu falei, meu, então de novo, e é uma geração de 11 a 17. Então tudo é como você constrói. Exatamente. Né? Você usar dados de uma maneira inteligente. Exatamente. Eu acho que o ponto interessante também do nosso bate-papo ficou que hoje em dia a gente vê a sinergia dos dados, não só com a área de tecnologia, não só com a área de performance, não só com a área de marketing, mas a gente vê muito também essa sinergia em pesquisa, planejamento, comportamento de consumidor. Então a gente vê essa sinergia cada vez mais forte e conjunta. Então, enquanto a gente vê que os institutos de pesquisa estão se realmente apropriando dos dados, entendendo realmente o que está acontecendo, para aí sim tomar uma atitude e falar, entendemos o problema, agora vamos atrás da solução. Exatamente. É isso o caminho. Li, muitíssimo obrigado pela participação. Adorei o bate-papo, foi super interessante. A gente está por aqui. Gente, obrigado pela participação. Gente. Valeu. Tchau, tchau.